Me chamo Diego Gonçalves, sou assistente social, formado aqui na Universidade Católica. Sou mestrando também do curso de Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica. Sou militante dos direitos humanos, atuo por uma organização, um movimento social chamado Consulta Popular, um movimento social muito ligado aos movimentos da Via Campesina, os movimentos do campo, o MST, o MPA, no meio urbano o MTD, o Levante Popular da Juventude. A gente costuma chamar isso de o campo político, o campo dos movimentos sociais do projeto popular. Tenho essa militância aí há mais de 10 anos nesse campo e atuo como profissional também do serviço social aqui na Universidade Católica de Pelotas. Não houve isolamento social nas periferias de Pelotas. Não houve porque não tem condições de ter. Como tu falou, as pessoas têm que trabalhar. Aquelas pessoas trabalham, boa parte dessas pessoas trabalham no dia para garantir o de noite, né? Trabalho informal, né? Informal mesmo, assim, em várias áreas, né? Seja de motorista, seja na engenharia civil, de pedreiro, seja de pintor, de marceneiro, enfim. Boa parte dessa população é trabalho informal, né? Outra parte que trabalha no formal estava muito ligada às áreas que Pelotas insistiu em manter em funcionamento durante a pandemia. Então, o isolamento social na cidade de Pelotas ele foi central, ele foi do centro econômico e político da cidade, né? E em determinados períodos, né? Mas o isolamento, o trabalho, a questão laboral, ela não foi levada em conta na questão do isolamento, assim. Então, os trabalhadores, a classe trabalhadora continuou trabalhando. O que se fez foi fechar o centro de Pelotas, assim, uma visão bem crítica, mas realista. Foi fechar o centro de Pelotas. Mas a questão do trabalho, da saída do seu bairro para o seu local de trabalho, ela não parou, porque as atividades econômicas não pararam. Se pararam, pararam muito pouco. Então, o isolamento social nas periferias de Pelotas ele não aconteceu. Nem do ponto de vista do cuidado, tá, dos órgãos públicos, de fazer campanhas de educativas, preventivas, informativas. No máximo que a gente viu foi um carro passar lá de vez em quando, dizendo não saia de casa. Agora, isso está longe de ser uma campanha de prevenção ou de educação sobre uma pandemia que, enfim, tem o grau que a gente sabe agora que tem, né? Como você falou, já matou mais de 130 mil pessoas. Então, não teve, a periferia de Pelotas não teve isolamento social. Agora, no pico da pandemia, quando a gente chegou no pico da questão dos leitos aqui em Pelotas, que as notícias se agravaram e se potencializaram, que a periferia se assustou. E aí começou a usar máscara e começou a tentar ficar mais dentro de casa. Mas é tentar, porque a questão laboral não deixa com que ela fique. Então, esse isolamento, ele foi muito precário nas periferias. Lá na ocupação, o que acontece? Quem conseguiu, né, quem estava com as suas atividades laborais paradas, estava quietinho ali, né, no seu bairro, no seu espaço territorial, assim, né, fazendo com que o vírus não se locomovesse, né, caso ele estivesse ali, ele não se locomovesse pela cidade. No início da pandemia, tinham pessoas que já estavam com a casa bem instalada lá, porque já tinha água em toda a ocupação, né, já tinham famílias bem instaladas lá. Tinham algumas outras famílias que viviam esse processo de coabitação, ou seja, moram no quarto do pai e da mãe e estavam montando a sua casa ali, né? Então, tinham esse trânsito ali bem curto, né, entre a ocupação e metros assim que separavam a ocupação da Vila Santos Dumont, né? Porque todo mundo que ocupou aquele período, aquele espaço ali é daquele território, não teve ninguém que veio de fora, né? Então, a questão da pandemia, quando ela chegou, primeiro, ela travou o processo comunitário, então, as reuniões semanais da comunidade, né, em torno da ocupação, para fazer com que se ligasse a água,
né, para dar sequência no processo de luta por moradia, que é disso que a gente está falando, foram um pouco interrompidos. As famílias que estavam instaladas ali ficaram no isolamento que era possível para elas. As famílias que estavam se instalando também recuaram, né, para o seu local de coabitação. Quando começou as reintegrações de posse, a maior gravidade eram as pessoas que já estavam ali, né, porque já estavam totalmente instaladas ali. Inclusive famílias com crianças pequenas, assim, porque isso não foi levado em conta, assim, não foi levado em conta, a questão da pandemia não foi levada em conta. A gente avalia e foi a luta jurídica com que os advogados tentaram travar, né, a questão da pandemia. Não foi levado em conta, até porque qualquer processo de remoção, seja ele de pessoas ou seja ele de questões materiais, ele envolve um grande aparato. Ele envolve máquinas, ele envolve caminhão, ele envolve aquelas pessoas que estão ali e vão tirar o seu material dali, né? No mínimo, no baixo, assim, né, da luta por moradia, no conflito da luta por moradia. Ou as pessoas saem, ou elas são tiradas à força, né, se tiver uma determinação judicial. A mediação disso é as pessoas saírem com seus bens. Bens para essas pessoas é um prego, é uma tábua, é uma pia, é o que foi colocado ali dentro, que para eles é muito, para quem está na luta por moradia. Então, o processo de reintegração em meio à pandemia, em si só, ele mexe com vários atores que coloca todo mundo fora do isolamento social.